Não bastasse termos que se preocuparmos com os acontecimentos aqui do nosso planeta. A história de Rodolfo nos mostra que devemos nos preocuparmos com aqueles que vêm do céu, de muito longe, de outros mundos. Rodolfo era um professor de português. Tinha 30 anos, saía toda manhã para dar aulas. Era uma pessoa muito séria e não gostava de qualquer tipo de brincadeiras. E aparentava ser uma pessoa que não gostava de mentiras. Numa manhã de 23 de agosto de 1982, Rodolfo saía de casa para fazer as mesmas trajetórias que fazia até chegar à escola em que dava aulas. Só que um acontecimento fez com que ele não chegasse até a escola naquela manhã. E foi enquanto Rodolfo pedalava em sua bicicleta em uma estrada de terra que ele pôde avistar uma luz muito forte brilhando no céu, onde a princípio se tratava para ele de uma estrela, onde ele descartaria logo essa hipótese, já que estava muito próximo para ser uma simples estrela. E ele começava a perceber que aquela luz se aproximava cada vez mais. No momento em que ele teria avistado aquela luz, ela estaria do seu lado direito, mas devido à sua alta velocidade, logo ultrapassaria ele e assim sumiria no horizonte. Obviamente que Rodolfo se sentiu assustado com aquele ocorrido, mas decidiu seguir seu caminho em direção à escola. Mas alguns metros adiante, após algumas pedaladas, Rodolfo novamente vê aquela luz. Só que agora ela estava parada no meio da estrada. Devido à sua intensa luminosidade, Rodolfo não conseguia visualizar do que se tratava aquela luz, deixando ele assim com duas decisões a serem tomadas. A primeira era seguir em frente e passar por aquele objeto desconhecido e que desde o primeiro momento parecia estar o seguindo. A segunda decisão era fazer o retorno e voltar para sua casa, já que ele se encontrava assustado, e foi exatamente isso que ele resolveu fazer: voltar para sua casa. Mas no momento em que Rodolfo virava sua bicicleta para retornar à sua casa, ele sentiu que algo atingiu suas costas, com uma força desproporcional a ele, e que te puxava em direção àquele objeto. E alguns segundos após ele viria apagar, acordando assim somente alguns minutos após, em um ambiente totalmente desconhecido. Quando Rodolfo acorda, ele se depara, segundo ele, com criaturas acinzentadas, cabeças muito grandes, olhos negros e abugalados, onde as pálpebras e em volta dos olhos tinham tons roseado. Nariz e boca pareciam muito pequenos, tinham braços e pernas como um ser humano. Porém, as criaturas pareciam não terem músculos, sendo elas muito franzinas. Ainda segundo Rodolfo, ele se encontrava deitado em uma espécie de maca. Não conseguia falar e nem se mexer. Mesmo assim, se encontrava totalmente assustado diante daquelas criaturas, que pareciam curiosas diante a ele. Segundo Rodolfo, uma daquelas criaturas se aproximou dele com uma espécie de agulha que fincou em seu braço e começava a puxar seu sangue. Ele não sentia dor, não sentia nada, somente medo. Aquelas criaturas não falavam, somente olhava para ele e uma entre as outras. Quando aquela mesma criatura que havia fincado uma agulha em seu braço se aproximaria mais uma vez dele e colocava o seu dedo indicador em sua testa. Rodolfo, mesmo não sentindo dor, ele conseguiu sentir como se o dedo daquela criatura se aprofundasse para dentro de sua testa.
E isso durou por apenas 5 segundos, até Rodolfo apagar novamente. E Rodolfo viria a acordar, muitas horas depois, já em sua cama deitado, com vizinhos e professoras, que também davam aula na mesma escola que Rodolfo, em volta de sua cama olhando para ele. Quando Rodolfo acorda, eles logo perguntam o que havia acontecido com Rodolfo, pois ele não teria aparecido na escola para dar aulas. E como nunca havia faltado, deixaria assim todos preocupados, onde todos começariam a procurar Rodolfo, e só encontrariam ele no final da tarde, deitado no chão daquela estrada de terra. Rodolfo então começa a contar a todos o que havia acontecido, explicando assim detalhes do que ele havia vivenciado naquele dia. Seus colegas de trabalho logo pensaram que ele estava mentindo e que aquilo seria apenas uma desculpa para ele ter sua primeira falta, e o motivo de ele estar deitado no meio da estrada, que ele teria bebido, e assim chegando todos à conclusão de que ele teria faltado para curtir e tentar fugir da sua rotina diária. Alguns meses depois, Rodolfo viria a sofrer de dores de cabeça constantes, onde por mais que ele tomaria remédios, nada funcionaria. E quando ele desmaiou na sala de aula, todos tinham certeza que ele estaria sofrendo de algo muito grave, levando imediatamente ao hospital para fazer alguns exames. Após alguns exames de imagem serem feitos, os médicos conseguiram visualizar que Rodolfo tinha algo em sua cabeça. Em um primeiro momento, eles pensaram se tratar de um pequeno tumor, e assim abrindo as possibilidades de fazer uma operação de emergência. E assim correndo com Rodolfo para a sala de cirurgia. Ao operar a cabeça de Rodolfo, os médicos se assustaram com o que havia dentro da cabeça de Rodolfo. Era um objeto estranho, do tamanho de um pendrive, o que deixaria os médicos confusos de como aquele objeto havia parado dentro da cabeça de Rodolfo. Logo quando seus vizinhos e colegas de trabalho souberam o que havia sido encontrado dentro do crânio de Rodolfo, passaram a acreditar nele, já que era impossível aquele objeto parar ali, a não ser da maneira que Rodolfo descreveu, quando a criatura em que esteve diante dele e colocou o dedo em sua testa, como se estivesse afundando seu dedo na testa de Rodolfo. Após o término da operação, Rodolfo viria a falecer, e aquele objeto que os médicos haviam tirado de dentro de sua cabeça viria a explodir repentinamente após sua morte. E talvez se não houvesse sido tirado da cabeça de Rodolfo, ele poderia ter sobrevivido por muito mais tempo, mesmo carregando um objeto de outro mundo em sua cabeça. Uma colega de trabalho de Rodolfo, chamada Nathalie, que esteve na casa de Rodolfo no dia em que ele foi encontrado e ouviu naquele dia do próprio Rodolfo os detalhes de sua experiência, resolveu contar a história de abdução do professor Rodolfo.